Diante de um dilema entre cumprir com a lei e fazer o que acha certo, Hulk usa sua organização para salvar uma amiga e acaba se deparando com um adversário igualmente poderoso. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história completa do Pele Verde mais amado de todos, Hulk, a Fuga. A história possui o roteiro de Peter David, desenhos de Gary Frank e arte final de Ken Smith. Foi publicada em 1993 e corresponde à revista O Incrível Hulk, volume 1, número 410 e 411. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. Em uma das principais salas do Panteão, Hulk, que agora se tornou o líder da organização, observa o telão que mostra um vídeo que foi tirado do Forte Cher. E a mulher que está na tela é uma espiã chamada Susan Jacobson, que foi a primeira namorada de Bruce Banner. Ulysses, que estava presente no local, pergunta onde fica esse Forte Cher. E Hulk diz que é uma prisão de segurança máxima que fica em Nebraska que é considerada desumana, e que Susan está lá há mais de 2 anos. E se depender de seus carcereiros, ela ficará presa naquele local para sempre. E ele não irá permitir isso. Em seguida, ele diz que a próxima missão do Panteão será resgatá-la e que irá precisar de Ulysses. Depois, na casa onde moram seus entes queridos, que fica em Reno, Nevada, sua esposa Betty Ross Banner conversa com Marlo Chandler sobre o pedido de casamento de Rick Jones, pois Marlon ainda não aceitou. E quando Betty pergunta para Marlon se ela o ama, ela diz que sim, porém, ainda assim está em dúvida sobre aceitar seu pedido devido à vida perigosa que ele leva, e que gostaria apenas de ter uma vida normal com ele como todo mundo. Mas Betty, que é casada com o próprio Hulk, diz que a vida só existe em diferentes níveis de anormalidade. Depois vemos Susan em sua cela na prisão e seus carcereiros dizendo que ela irá apodrecer naquele lugar. E quando ela implora para deixarem aquela pequena abertura da porta aberta para entrar um pouco de ar puro e luz, eles dizem para ela cuidar bem dos ratos e fecham a abertura. Em seguida, Hulk, usando a tecnologia do Panteão, envia uma imagem holográfica de si mesmo para Susan e Wardon Tarkington, que é o diretor da prisão. Contudo, a mensagem enviada para cada um deles é diferente. Enquanto Susan recebe palavras de motivação, Wardon recebe um aviso e o aconselha a libertar sua prisioneira sem resistir. Mas obviamente o diretor não concorda e faz uma ligação para Washington. E quando o secretário do presidente atende, Wardon conta que uma cabeça flutuante ordenou que Susan seja libertada. E o secretário afirma que a mesma passou informações confidenciais aos israelenses, violando a confiança do governo americano, e por isso irá apodrecer no Forte Cher. Durante esse tempo, Hulk, que estava a bordo de um avião do Panteão junto com seus aliados, ouvem toda a conversa e cortam as comunicações do local. Depois o Verdão salta junto com Ulysses e rapidamente os guardas detectam a invasão. E não demora muito para encherem os dois de tiro. Mas Hulk acaba com aquilo atirando uma granada de gás em cima deles. Em seguida, Ulysses aponta para o local onde se encontra a cela de Susan e Hulk avança feito um trator derrubando todos que aparecem. Depois vemos o diretor desesperado com a situação pedindo um relatório de quantos soldados estão invadindo e a técnica da sala de controle de segurança diz que são 2 indivíduos. Então ele diz que é impossível apenas 2 pessoas invadirem a prisão mais segura do país, e quando ela mostra a imagem do invasor, o diretor fica ainda mais desesperado, dizendo que é um alerta Delta, que significa alerta nuclear. Enquanto isso,
Hulk e Ulysses continuam invadindo o local. Mas quando eles chegam até a cela onde Susan deveria estar, não encontram ninguém. Então Ulysses diz que talvez eles devam ter mudado a prisioneira do lugar quando o Hulk deu o ultimato. E o Golias Verde diz que apenas tentou evitar uma destruição insensata. Naquele momento, o Heitor, que estava no avião esperando por eles, avisa que está tendo problemas com o aparecimento de várias aeronaves que surgiram do nada. Em seguida, a comunicação é interrompida e uma conhecida voz ironicamente pede desculpas pela intromissão. Então vemos Nick Fury dizendo que sabe que está falando com o Panteão e pelos níveis de radiação gama no local supõe que o Hulk também está presente. E uma rajada sônica é disparada afetando suas audições. Enquanto torturava os dois com um som estridente, Nick Fury manda eles se renderem. Durante esse tempo, os pilotos da SHIELD tentando abater a única nave do Panteão informam ao Nick Fury que estão tendo dificuldades em capturar o inimigo. Pois além do piloto ser muito bom, o avião também possui uma espécie de escudo. E o manda-chuva cheio de pose manda eles se virarem e volta a se comunicar com o Hulk dizendo que entende sua relação com Susan Jacobson. Mas ainda assim não pode permitir que ele saia quebrando as regras. Mas acaba sendo surpreendido quando Bruce de forma sarcástica diz que foi legal falar com ele, mas precisa ir embora. E corta a ligação deixando Fury se roendo de raiva. Poucos minutos depois, o diretor vai pessoalmente até a prisão junto com o pessoal da SHIELD e dão de cara com um enorme buraco. E quando um dos agentes pergunta se eles devem ir atrás deles entrando naquela enorme cratera, Nick diz que não seria inteligente, pois com certeza Hulk acabaria com todos eles. Enquanto isso, Hulk e Ulysses se dirigem até o abrigo nuclear da prisão por baixo da terra através de um localizador. E dentro do abrigo, o diretor da prisão comunica ao secretário do presidente que Hulk está invadindo e o mesmo ordena eliminar o Gigante Verde. Depois voltamos ao combate aéreo e vemos a nave do Panteão finalmente ser atingida. Com a aparente vitória, os agentes da SHIELD o mandam se render, mas para o azar deles, outras naves do Panteão aparecem para ajudar. Voltando ao abrigo nuclear, o secretário de Washington, que se encontra inconformado com a situação, começa a dizer que a SHIELD é incompetente por não conseguir segurar o Hulk e o Panteão. E Fury diz que a história sobre uma agente estar presa no Forte Share está muito mal contada. E quando o secretário pergunta o que ele quer dizer com o comentário, Hulk interrompe a reunião saindo debaixo da terra quebrando tudo. E sai enfiando a porrada em todo mundo. Enquanto Ulysses faz a parte dele, Hulk vai atrás de Torkington. E Fury o manda se afastar. E quando o gigante esverdeado imobiliza o diretor da prisão, Fury recebe um comunicado pelo rádio dizendo que conseguiram derrubar uma nave do Panteão. Entretanto, apenas a aeronave foi destruída. Pois o piloto derrubado era Aquiles, que imediatamente se levanta muito nervoso derrubando um avião da SHIELD com uma arma que tinha em mãos. Voltando aos líderes, Fury apontando uma arma para o Hulk exige que ele largue o diretor da prisão. E o Verdão diz que não deve nada a ele, e o clima começa a esquentar. E quando o coronel de tapa-olho se prepara para atirar na cabeça do Pele Verde, mais uma vez ele recebe um comunicado de um agente da SHIELD dizendo que o piloto da nave destruída sobreviveu e derrubou um deles. Hulk, que ouviu tudo, diz que seu pessoal não morre fácil e que tudo pode ser resolvido se ele sair de lá com Susan. Mas Fury, que se encontra irredutível, diz que não negocia com terroristas. E o líder verde manda Ulysses ligar todos os comunicadores e diz para sua equipe iniciarem o plano Alpha 1 caso não ouça sua voz em 2 minutos.
e a Atalanta, que se encontra pilotando uma das naves, diz que está tudo bem. Depois disso, Hulk diz a Fury que deu a ordem de jogarem bombas nucleares em toda a região em 2 minutos se Susan não for embora com ele. E o líder de tapa-olho calmamente dá mais um trago em seu charuto. Mais tarde, na Casa Branca, o secretário do presidente diz que Nick Fury irá perder seu emprego por sua incompetência em não conseguir manter a espiã na prisão. E Fury joga seu crachá em cima dele dizendo que não se importa. Depois ele pega um charuto da mesa do secretário e acende lentamente enquanto diz que estudou o caso de Susan Jacobson e descobriu que 1 ano antes da Operação Tempestade no Deserto, que constituía um plano americano de ataque em massa em cima das tropas iraquianas, ela soube dos planos de Saddam de usar gás e contou para os maiorais da CIA. Porém, eles não falaram nada para os israelenses, mas ela sim. Ou seja, o único crime que ela cometeu foi salvar vidas. E o motivo do secretário a colocar na prisão foi simplesmente por ele ter amigos que são advogados de clientes árabes poderosos. E quando o secretário com cara de besta iria falar alguma coisa, Nick joga fumaça na cara dele enquanto diz que irá vomitar tudo para a imprensa. Então, por medo de todo aquele escândalo se tornar público, o velhote furioso acaba deixando Nick continuar com seu cargo na SHIELD. Depois ele envia uma mensagem para o Hulk dizendo que sabia que o código Alpha 1 do Panteão significa manter a atual posição, e por isso sabia que a ameaça que ele fez não passava de um blefe. Com isso ele o manda se cuidar e que na próxima vez ele pode não ser tão bonzinho. Epílogo. Enquanto acontecia todo aquele caos em Nebraska, Rick Jones finalmente recebe a resposta de Marlon sobre o seu pedido de casamento, e a resposta é sim, e ambos ficam felizes. Depois vemos o casal de ex conversando, e Bruce diz que Susan irá para uma instalação do Panteão no exterior com sua família, e que ninguém nunca mais irá incomodá-la. Então a ex-agente, muito feliz, diz que não acredita que saiu daquela prisão e que está conversando com seu grande amigo Bruce, e aproveita para pedir desculpas por ter terminado com ele na faculdade. E nosso herói, com lágrimas nos olhos, brinca pedindo para ela não contar para ninguém que lhe deu um fora, pois irá sujar sua imagem. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Hulk e a Fuga é uma história muito boa que mostra um confronto entre duas das organizações mais poderosas do universo Marvel, além de explorar a grande capacidade de liderança do Gigante Verde. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feita pelo canal em ordem cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.